Imagine-se diante de uma vasta multidão reunida na antiga Roma. Os olhos de todos estavam fixos em uma cena de crueldade e espetáculo. O apóstolo João, conhecido por ser um dos discípulos mais próximos de Jesus, caminhava lentamente em direção a um destino que deveria ser seu fim. O imperador Domiciano, célebre por sua perseguição implacável aos cristãos, havia ordenado que João fosse jogado em um caldeirão de óleo fervente. Este não era apenas um ato de execução, era um show calculado, uma forma de enviar uma mensagem clara de intimidação àqueles que ousassem desafiar o poder do Império Romano e se recusassem a renegar sua fé. A atmosfera era tensa. Entre os presentes, muitos cristãos temiam por suas vidas, enquanto outros sentiam a fé ser testada em cada segundo que passava. Mas, quando João foi mergulhado no óleo fervente, algo surpreendente aconteceu. Em vez de gritos de dor ou a destruição de seu corpo, ele emergiu ileso, como se protegido por uma força invisível. Para os que assistiram, foi um choque absoluto. Muitos caíram de joelhos, reconhecendo que estavam diante de um milagre, uma intervenção divina que provava que a fé é capaz de transcender os limites mais terríveis da realidade humana. Este momento não foi apenas um símbolo de resistência, foi a manifestação de que a fé verdadeira pode mover montanhas e que Deus atua em meio às adversidades de formas que ninguém espera. Neste vídeo, você conhecerá a fundo a história de João, desde seus primeiros dias como um pescador chamado por Jesus, passando por seus momentos mais próximos com o Messias, até os eventos que o levaram à beira da morte, milagrosamente, a sobrevivência que ecoou pela história. Vamos mergulhar na cultura e política da época, entender o contexto que levou à perseguição aos cristãos, examinar o significado desse milagre na vida de João e o impacto que isso gerou em milhares de conversões. Mas, acima de tudo, vamos refletir sobre o que essa história tem a nos ensinar hoje, sobre perseverança, sobre fé inabalável e sobre o poder de Deus que ainda se manifesta nas nossas vidas. Junte-se a nós nesta jornada para descobrir não apenas como João sobreviveu ao óleo fervente, mas como sua história é um testemunho de que, mesmo nas horas mais sombrias, a luz da fé pode brilhar mais forte. João, o apóstolo, nasceu em uma família de pescadores na região da Galileia, uma terra que seria palco de muitos dos milagres e ensinamentos de Jesus. Filho de Zebedeu e Salomé, João cresceu em um ambiente humilde, mas não sem valores e um profundo senso de devoção. Junto com seu irmão Tiago, ele aprendeu a pescar, enfrentando as adversidades das águas, os dias longos de trabalho e as incertezas de cada pescaria. Para muitos, seria apenas uma vida de luta para sobreviver, mas João estava destinado a algo muito maior, algo que ele jamais imaginaria enquanto lançava suas redes no mar. A vida de João deu uma guinada quando ele cruzou o caminho de João Batista, o profeta que preparava o caminho para o Messias. Foi a partir desse encontro que João começou a perceber que algo especial estava prestes a acontecer. Quando Jesus finalmente o chamou, não houve hesitação, ele largou as redes e seguiu o Mestre. Essa decisão transformaria sua vida, levando-o a testemunhar eventos que marcariam a história e redefiniriam a fé de milhões. João era uma figura complexa, um homem de emoções intensas. Junto com Tiago, ele foi apelidado por Jesus de Filho do Trovão, um nome que reflete sua paixão, por vezes, seu ímpeto impetuoso. Uma ocasião notável dessa natureza foi quando os irmãos sugeriram destruir uma aldeia samaritana com fogo celestial, por não ter acolhido Jesus. Apesar disso, João mostrou-se capaz de canalizar essa intensidade para o amor e a dedicação. A transformação de um jovem tempestuoso para um apóstolo cheio de compaixão e fé é uma das marcas mais notáveis de sua trajetória. Enquanto seguidor próximo de Jesus, João esteve presente em momentos cruciais. Ele testemunhou a ressurreição da filha de Jairo, a glória de Jesus no Monte da Transfiguração e acompanhou o sofrimento no jardim do Getsêmani. Ele foi mais do que um simples observador. Ele foi moldado por cada experiência, crescendo em fé e coragem. Jesus confiava tanto nele que, durante a última ceia, foi João quem se inclinou em seu peito para perguntar sobre o traidor. Esse gesto simbolizava uma amizade e um vínculo que transcendem palavras. Outro momento que destaca a posição de João na vida de Jesus foi a crucificação. Enquanto os outros discípulos fugiram, ele ficou ao lado de Maria, a mãe de Jesus. Naquele momento de dor, Jesus confiou Maria aos cuidados de João, um ato que revelou a profunda confiança e amor que ele tinha pelo discípulo amado. João cuidou dela, honrando esse pedido por toda a vida. Após a ressurreição, João foi um dos pilares da igreja primitiva, ao lado de Pedro. Ele pregou com fervor em Jerusalém e foi testemunha do Espírito Santo no Pentecostes. Mesmo quando os líderes religiosos tentaram silenciá-lo, ameaçando sua vida, João permaneceu inabalável.
Seu compromisso com a fé era inquebrantável e inspirou muitos outros a seguirem seu exemplo, enfrentando perseguições com a mesma coragem e determinação. João também foi um homem de escritos. Além do evangelho que leva seu nome, ele é creditado com as cartas que enfatizam o amor cristão e a fé em Cristo. Ele defendia que Deus é amor e que quem permanece no amor permanece em Deus. Suas palavras continuam a inspirar cristãos de todas as gerações, revelando um homem que, mesmo diante de desafios inimagináveis, nunca se afastou dos ensinamentos do Mestre. João viveu em uma era de perseguições intensas, mas sua fé nunca vacilou. Ele foi um exemplo de perseverança, força e dedicação ao Evangelho. Mesmo em seus últimos anos, já idoso, continuou a pregar e testemunhar o amor de Deus. Ele não foi poupado das dores e provações, mas sua fé foi maior que qualquer tribulação. Para ele, a mensagem de Jesus era viva, poderosa e capaz de transformar qualquer coração. O legado de João transcende as gerações. Ele é um símbolo de serviço, de fé e de amor inabalável. Sua vida é um convite para que todos nós busquemos viver com a mesma devoção e compromisso, sabendo que, assim como ele, não caminhamos sozinhos. Deus está conosco em cada passo, nas vitórias e nas lutas, e essa é a verdade que João compartilhou com o mundo até seu último suspiro. O período em que o apóstolo João viveu foi marcado por uma densa instabilidade política e religiosa, influenciando todos os aspectos da vida na Judeia. A região estava sob o domínio do vasto e poderoso Império Romano, um império que se estendia por diversas culturas e territórios, impondo sua autoridade com mão de ferro. Para os romanos, controlar territórios distantes como a Judeia significava reprimir qualquer indício de rebeldia ou resistência. Isso fazia parte de uma estratégia de governo baseada na força e na imposição de um culto ideológico central, a adoração do imperador. A religião do Estado romano incluía a veneração ao imperador como uma figura divina. Os cidadãos e súditos do império eram encorajados, e, muitas vezes, obrigados, a prestar culto ao imperador. Para os cristãos, que adoravam um único Deus e acreditavam que Jesus Cristo era o Senhor, tal prática era inadmissível. Esse conflito religioso e ideológico colocou os cristãos em rota de colisão com as autoridades romanas. Recusar-se a adorar o imperador era visto não apenas como uma ofensa religiosa, mas como uma traição política, justificando severas represálias. Durante o reinado do imperador Domiciano, a perseguição aos cristãos se intensificou. Domiciano, conhecido por sua intolerância e desejo de ser reconhecido como o Senhor e Deus, via os cristãos como uma ameaça ao seu poder absoluto. Sua repressão brutal incluiu execuções públicas, tortura e a tentativa de erradicar qualquer influência cristã. Sob esse contexto, João, um dos principais líderes da Igreja cristã, foi alvo do regime. Sua pregação, que proclamava Jesus como o único Senhor e Salvador, desafiava diretamente a autoridade de Domiciano. Mas a perseguição aos cristãos não se limitava ao contexto romano. A própria Judeia era um mosaico complexo de crenças e tradições. A coexistência de diferentes grupos religiosos e seitas messiânicas gerava conflitos internos. Os cristãos, muitas vezes, eram vistos como hereges pelos judeus mais ortodoxos, uma situação que tornava a vida ainda mais desafiadora para os seguidores de Cristo. João, como apóstolo, estava no centro desse caldeirão cultural, pregando uma mensagem de amor e salvação que tocava os corações de muitos, mas também gerava ódio e desconfiança em outros. O contexto político na Judeia também era marcado por revoltas e tentativas de resistência contra o domínio romano. Os zelotes, por exemplo, lideraram várias revoltas na esperança de livrar a terra prometida do jugo estrangeiro. Embora os cristãos, incluindo João, não fossem diretamente militantes, seu crescimento como movimento religioso era interpretado como uma potencial ameaça pelos romanos. João e outros líderes cristãos precisavam equilibrar uma linha tênue entre a resistência pacífica e a pregação do evangelho em um ambiente hostil. Para os cristãos da época, cada reunião, cada culto e cada oração representavam um ato de coragem. Reuniam-se em segredo, longe dos olhares vigilantes das autoridades, compartilhando os ensinamentos de Cristo, fortalecendo-se mutuamente e sustentando sua fé em meio ao medo constante. João, com sua liderança espiritual, tornou-se um ponto de esperança e encorajamento para os fiéis. Ele ensinava que, mesmo diante de perseguição, Deus estava com eles, sustentando-os em cada tribulação. A perseguição imposta por Domiciano e outros imperadores romanos frequentemente resultava em tortura, exílio e morte. Muitos cristãos enfrentaram essas provações com fé inabalável, vendo nelas uma oportunidade de testemunhar a verdade de Cristo. João, ao se recusar a renunciar sua fé,
foi preso e sentenciado ao que parecia ser uma execução certa. No entanto, sua sobrevivência ao óleo fervente, em plena praça pública, não apenas desafiou a lógica humana, mas também enfureceu as autoridades e inspirou a fé de milhares. Os desafios enfrentados pelos cristãos durante esse período não foram em vão. Eles lançaram as bases para o crescimento do cristianismo em meio a adversidades, e João foi um dos pilares dessa resistência pacífica. Ele ensinou que o amor e a fé são mais fortes do que qualquer espada ou decreto imperial. O contexto político e religioso de sua época foi um campo de provas que forjou sua fé e sua liderança, transformando-o em um símbolo de resistência espiritual e de compromisso inabalável com Deus. Ao longo de sua vida, o apóstolo João demonstrou uma fé inabalável e um compromisso inquestionável com os ensinamentos de Jesus Cristo. No entanto, esse mesmo compromisso com a fé o levou a ser alvo das autoridades romanas, que viam no cristianismo uma ameaça crescente ao seu poder e à adoração ao imperador. O imperador Domiciano, particularmente, era conhecido por sua brutalidade e por perseguir de forma implacável qualquer um que desafiasse sua autoridade divina. Sob seu regime, a vida de muitos cristãos se tornou um verdadeiro martírio. João, como um dos líderes mais respeitados e influentes do cristianismo, estava na linha de frente dessa batalha. Sua pregação atraía multidões, sua mensagem de amor, esperança e salvação ressoava com aqueles que buscavam respostas em um mundo repleto de injustiça e opressão. Esse sucesso, no entanto, também o colocou sob os olhos vigilantes das autoridades. Acusado de incitar uma fé que desafiava as leis de Roma e promovia a adoração a um Deus superior ao imperador, João foi preso e levado a julgamento. Os julgamentos romanos, especialmente contra os cristãos, não eram apenas processos judiciais, mas espetáculos destinados a intimidar e dissuadir outros de seguir o mesmo caminho. Durante seu julgamento, João se manteve firme. Ele declarou sua fé em Jesus Cristo sem vacilar, mesmo sabendo que tal declaração poderia custar-lhe a vida. Sua coragem e determinação fizeram dele uma figura ainda mais ameaçadora aos olhos de Domiciano, que queria fazer um exemplo de João para toda a comunidade cristã. A sentença foi proferida com crueldade e teatralidade. João seria jogado em um caldeirão de óleo fervente. O objetivo era claro: enviar uma mensagem de medo e submissão a todos os que se opusessem ao culto ao imperador. A execução deveria ser um evento público, uma demonstração clara do que acontecia com aqueles que ousavam desafiar a autoridade de Roma. João foi levado à praça pública, onde multidões se reuniram para assistir ao que muitos esperavam ser sua morte dolorosa e rápida. Mas o que aconteceu a seguir surpreendeu a todos. Quando João foi imerso no óleo fervente, em vez de gritar de dor ou ser consumido pelo líquido escaldante, ele emergiu ileso. O calor que deveria queimar sua pele e consumi-lo não teve efeito algum. Para os espectadores, foi um milagre incontestável, um sinal de que o Deus de João era real e poderoso. Muitos caíram de joelhos, glorificando a Deus naquele instante. Outros, porém, incluindo as autoridades romanas, ficaram furiosos e confusos. A sobrevivência de João foi vista como uma intervenção divina, semelhante aos relatos dos 3 jovens lançados na fornalha ardente durante o reinado de Nabucodonosor, narrados no Antigo Testamento. Assim como eles, João foi protegido pela fé e pelo poder de Deus. Domiciano, incapaz de destruir o espírito de João, decidiu que o melhor caminho seria silenciá-lo. Em vez de matá-lo, o imperador optou por exilá-lo na ilha de Patmos, um local remoto e conhecido por abrigar prisioneiros condenados ao isolamento e ao trabalho forçado. O exílio em Patmos, no entanto, não representou o fim da jornada de João. Apesar das intenções de Domiciano de reduzir seu impacto, o isolamento proporcionou a João uma experiência espiritual profunda. Foi em Patmos que ele recebeu as visões registradas no livro do Apocalipse, um texto que se tornaria uma das obras mais influentes e enigmáticas do cristianismo. Esse período de prisão física acabou se tornando um tempo de liberdade espiritual e revelação divina, algo que nem mesmo o poder do império poderia impedir. A prisão e a condenação de João, assim como sua sobrevivência ao caldeirão de óleo fervente, são testemunhos da força de uma fé que se recusa a ser calada. Em vez de destruir o movimento cristão, a tentativa de Domiciano de suprimir a fé de João acabou fortalecendo o testemunho do apóstolo. Seu exemplo de coragem, resiliência e entrega total a Deus continua a inspirar milhões de pessoas ao redor do mundo, lembrando-nos de que a verdadeira liberdade reside na fé, mesmo em face da maior opressão. O momento em que o apóstolo João foi levado à praça pública para ser executado no caldeirão de óleo fervente representou um dos eventos mais marcantes de sua vida e um testemunho de fé que ecoa pelos séculos. As ruas de Roma estavam lotadas.
O espetáculo de uma execução pública não era apenas uma forma de punição, mas também uma tática de intimidação. Qualquer um que ousasse desafiar o poder absoluto do imperador Domiciano ou se recusasse a adorar sua figura divina seria usado como exemplo para todos os que se opusessem ao regime. João, já idoso e marcado pelo peso dos anos de ministério, foi levado acorrentado ao centro da arena. Os olhares da multidão variavam entre expectativa mórbida e compaixão. Muitos estavam ali para assistir ao que parecia ser o fim trágico de um líder religioso que havia tocado tantas vidas. Mas, para outros, havia um vislumbre de esperança, talvez um sinal de que Deus estava com seu servo, mesmo em sua hora mais sombria. A execução foi preparada com todo o aparato necessário para maximizar o terror e a humilhação. O caldeirão estava preenchido com óleo fervente, borbulhando e exalando um calor insuportável que podia ser sentido a metros de distância. Os soldados romanos, obedientes às ordens de Domiciano, aproximaram João e o prepararam para ser imerso no líquido mortal. A tensão era palpável. O silêncio tomou conta do local enquanto João, com serenidade incomum, manteve os olhos fixos em sua fé. Ele sabia que estava prestes a enfrentar o maior desafio de sua vida, mas não demonstrava medo ou hesitação. Quando João foi mergulhado no óleo fervente, o que todos esperavam era um grito de dor, um corpo sendo destruído pelas altas temperaturas, algo que servisse como uma lição inquestionável para todos os presentes. Mas, surpreendentemente, isso não aconteceu. Para o espanto de todos, João emergiu ileso. O óleo, que deveria queimá-lo e destruí-lo, parecia incapaz de tocar sua pele. Não houve dor, não houve feridas. Era como se o próprio Deus estivesse ao lado dele, protegendo de todo o mal. A multidão ficou em choque. Muitos não acreditavam no que estavam vendo. Soldados endurecidos pela brutalidade das execuções públicas ficaram paralisados de surpresa. Alguns caíram de joelhos, reconhecendo naquele momento o poder do Deus que João pregava. Outros fugiram, aterrorizados pelo que consideravam ser um ato sobrenatural, algo que escapava a toda compreensão humana. Para os cristãos presentes, esse milagre foi uma confirmação de que a fé em Cristo era mais forte do que qualquer força terrena. O milagre de João no caldeirão de óleo fervente rapidamente se espalhou, sendo contado de boca em boca e se tornando um dos testemunhos mais poderosos da intervenção divina na vida de seus servos. Para muitos, era um sinal de que Deus jamais abandonaria seus filhos, mesmo quando tudo parecia perdido. Comparações com outros relatos bíblicos foram feitas, como o episódio dos 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram lançados na fornalha ardente pelo rei Nabucodonosor e saíram ilesos. Assim como eles, João foi protegido por sua fé e pela presença divina, mostrando que o poder de Deus transcende qualquer força humana. Domiciano, furioso com o resultado, viu-se diante de uma situação que não podia controlar. O apóstolo que deveria ser um exemplo de derrota para os cristãos tornou-se um símbolo de vitória e de fé. Incapaz de destruir João, o imperador decidiu silenciá-lo de outra forma, exilando-o em Patmos. O exílio era uma punição temida, pois significava isolamento e privação de qualquer contato com as comunidades que João liderava. Mas, para João, o exílio não foi o fim. Pelo contrário, tornou-se um novo começo. O milagre no caldeirão de óleo fervente trouxe muitas reflexões. Para os cristãos, era uma confirmação de que Deus estava com eles em meio às perseguições. A história de João foi contada e recontada, inspirando gerações a resistirem com coragem e a acreditarem que nada é impossível para Deus. Mesmo aqueles que duvidavam da veracidade do milagre não podiam ignorar o impacto que ele causou. Era uma prova viva de que a fé em Jesus Cristo era capaz de transformar qualquer situação, mesmo as mais desesperadoras. Além disso, o evento mostrou ao mundo que o cristianismo não era apenas mais uma seita religiosa que poderia ser eliminada com a força bruta. Era uma fé que transcendeu o medo da morte, o poder do império e os limites da lógica humana. João, ao sair ileso do caldeirão, tornou-se uma prova viva de que Deus ainda operava milagres. Sua sobrevivência não era apenas um triunfo pessoal, mas um sinal de esperança para todos os que seguiam o caminho. A jornada de João não terminou ali. Ele carregou consigo o testemunho do milagre, fortalecendo a fé dos cristãos em Patmos e em todos os lugares para onde suas palavras chegaram. Sua sobrevivência simbolizou a vitória da luz sobre as trevas, do amor sobre o ódio e da vida eterna sobre a morte. A história de João e o milagre que o cercou são lembrados até hoje como um marco da intervenção divina em tempos de provação e como um chamado para que todos confiem plenamente em Deus, independentemente das circunstâncias.
A sobrevivência milagrosa de João ao ser imerso em óleo fervente teve um impacto profundo e duradouro, tanto para a comunidade cristã quanto para a sociedade romana. O evento, que inicialmente foi planejado para ser um exemplo de intimidação e supressão da fé, se transformou em um símbolo de resistência, fé inabalável e intervenção divina. A notícia se espalhou rapidamente entre os cristãos, inspirando esperança e reforçando a crença de que Deus não abandona seus filhos, mesmo nas circunstâncias mais sombrias. Para muitos cristãos que viviam sob constante ameaça de perseguição, o milagre de João serviu como um lembrete poderoso de que o poder de Deus é maior do que qualquer força terrena. Eles enxergaram na sobrevivência de João uma prova de que a fé pode vencer o medo e que Deus é capaz de proteger os seus servos mesmo em meio ao perigo mais mortal. Isso gerou um aumento significativo no fervor e na coragem dos cristãos, que passaram a se reunir e proclamar o Evangelho com ainda mais convicção, mesmo sob risco de morte. O impacto também foi sentido entre aqueles que não eram cristãos. Muitos espectadores que testemunharam o milagre ou ouviram relatos sobre ele começaram a questionar suas próprias crenças e a refletir sobre a mensagem do cristianismo. Não era raro que eventos como esse levassem à conversão de novos seguidores, atraídos pelo testemunho de uma fé capaz de superar até mesmo os piores castigos do império. O próprio Domiciano, ao perceber que o milagre apenas reforçava a fé cristã ao invés de destruí-la, ficou frustrado. Sua tentativa de silenciar a mensagem de João saiu pela culatra, fazendo com que o apóstolo se tornasse um símbolo vivo do poder de Deus. A resposta da comunidade cristã foi de grande celebração e louvor a Deus. Reuniões secretas de oração e adoração foram realizadas para agradecer pela intervenção divina. Muitos viram o milagre de João como um sinal de que Deus ainda estava presente e ativo em suas vidas, operando milagres em meio à perseguição. A história do caldeirão de óleo fervente foi contada e recontada, ganhando força ao longo das décadas e se tornando parte do legado do cristianismo primitivo. A fé de João e seu testemunho de coragem inspiraram gerações a perseverarem diante das adversidades. No entanto, o impacto não se restringiu apenas ao fortalecimento interno da comunidade cristã. Ele também teve consequências políticas e sociais. O milagre trouxe atenção indesejada para o Império Romano, evidenciando que a perseguição aos cristãos não estava silenciando o movimento, mas, em muitos casos, fortalecendo. Isso forçou as autoridades a reconsiderarem suas estratégias. Com o passar do tempo, a contínua resiliência dos cristãos, impulsionada por eventos como o milagre de João, pavimentou o caminho para um diálogo maior, eventualmente, para a aceitação do cristianismo em várias partes do Império. Além disso, o milagre reforçou a imagem de João como um líder espiritual extraordinário. Ele passou a ser visto não apenas como um apóstolo e um dos discípulos mais próximos de Jesus, mas como um verdadeiro testemunho vivo do poder de Deus. Sua história foi registrada e transmitida, inspirando cristãos em épocas posteriores a resistirem às suas próprias perseguições e a confiarem plenamente na proteção divina. O exemplo de João serviu como um modelo de fé corajosa, uma luz em tempos de escuridão. Por fim, o impacto do milagre continua até os dias de hoje. A história de João é uma lembrança de que, mesmo nas situações mais desesperadoras, a fé pode ser uma fonte de força e esperança. O testemunho de sua sobrevivência demonstra que não estamos sozinhos em nossas lutas e que o poder de Deus é real e tangível. Esse milagre nos desafia a refletir sobre a profundidade de nossa própria fé e a confiar que, assim como João, podemos ser sustentados pela mão poderosa de Deus em qualquer situação. O exílio do apóstolo João na ilha de Patmos foi uma tentativa do imperador Domiciano de silenciá-lo definitivamente. Patmos era uma ilha rochosa e inóspita no mar Egeu, usada pelos romanos como um local de punição e isolamento para prisioneiros políticos e criminosos. O objetivo de enviar João para essa ilha remota era cortar seus laços com a comunidade cristã, enfraquecer sua influência, possivelmente, levá-lo à exaustão física e mental devido às condições adversas do lugar. Para os romanos, o exílio era uma sentença quase tão severa quanto a morte. Patmos era desolada, com solo árido, escassez de água e vegetação limitada. Os prisioneiros eram forçados a realizar trabalhos pesados e a suportar condições climáticas difíceis, além de conviver com a constante sensação de isolamento. No entanto, para João, essa experiência se transformou em um momento de profunda comunhão espiritual e inspiração. Mesmo em meio às dificuldades, ele não sucumbiu ao desespero. Pelo contrário, ele manteve sua fé e encontrou forças em Deus para suportar cada provação. Foi em Patmos que João teve as visões que dariam origem ao livro do Apocalipse, também conhecido como Revelação.
Enquanto estava exilado, ele recebeu uma série de revelações que descrevem o fim dos tempos, o julgamento de Deus sobre o mundo e a vitória definitiva de Cristo sobre o mal. Essas visões, cheias de simbolismos e profecias, trouxeram conforto e esperança para os cristãos que viviam sob a constante ameaça de perseguição. O Apocalipse é uma obra poderosa que reflete a luta entre o bem e o mal e a certeza de que Deus reina soberano. Para João, as revelações recebidas em Patmos foram um lembrete de que, mesmo nas circunstâncias mais adversas, Deus ainda está presente e ativo. Ele escreveu cartas às igrejas da Ásia Menor, exortando-as a permanecerem fiéis, alertando-as sobre desafios espirituais e encorajando-as a perseverar na fé. Essas cartas, registradas no início do livro do Apocalipse, contêm mensagens de advertência, correção e promessa, mostrando que Deus conhece e cuida do seu povo em todas as situações. A experiência de João em Patmos também é um exemplo de como Deus pode transformar o sofrimento em bênção. O que Domiciano planejou como um castigo cruel se tornou uma oportunidade para João aprofundar seu relacionamento com Deus e produzir uma obra que impactaria milhões de vidas ao longo dos séculos. Patmos, em vez de ser um local de derrota, tornou-se um lugar de vitória espiritual. João, mesmo em exílio, continuou a ser uma luz para os cristãos e um instrumento de Deus para levar a mensagem da esperança eterna. Além disso, o exílio em Patmos é um lembrete poderoso de que a fé cristã não pode ser silenciada ou aprisionada. Mesmo nas condições mais difíceis, a mensagem de Cristo continuou a se espalhar, inspirando aqueles que ouviam sobre a coragem e a fé de João. As palavras que ele escreveu em Patmos ressoam até hoje, desafiando os cristãos a permanecerem fiéis, mesmo quando enfrentam perseguições ou provações. Após a morte de Domiciano, João foi libertado e pôde retornar a Éfeso, onde continuou seu ministério até o fim de sua vida. Ele viveu para testemunhar o crescimento da igreja e a propagação do evangelho, sabendo que sua experiência em Patmos não foi em vão. João sabia que Deus tinha um propósito em tudo, e sua fé o sustentou até o último momento. O exílio, que deveria ser um fim, tornou-se um novo começo, um período de revelação e um testemunho do poder de Deus para transformar qualquer situação. A jornada de João em Patmos é uma prova de que Deus pode usar até mesmo os momentos mais sombrios para manifestar sua glória. Ela nos ensina que, mesmo quando somos afastados de tudo que conhecemos e amamos, Deus está conosco, guiando-nos e fortalecendo-nos. Sua fé, coragem e determinação em Patmos são um lembrete de que, quando estamos com Deus, nenhuma prisão pode nos separar de seu amor ou impedir que sua mensagem chegue aos corações que necessitam dela. Após ser libertado do exílio em Patmos, o apóstolo João retornou a Éfeso, onde continuou seu ministério com a mesma dedicação e fervor que marcaram toda a sua vida. Ele já era idoso, mas sua fé e determinação permaneciam intactas. João tornou-se uma figura de grande importância para a comunidade cristã, não apenas por seu papel como um dos discípulos mais próximos de Jesus, mas também por seu testemunho de perseverança e fidelidade. Ele viveu para compartilhar suas experiências, fortalecer a fé dos crentes e liderar a igreja em um momento de grandes desafios. A volta de João para Éfeso foi recebida com alegria pela comunidade cristã. Ele era um símbolo vivo do poder de Deus, uma prova de que mesmo as tentativas mais cruéis de silenciar a mensagem do Evangelho não poderiam prevalecer. Durante seus anos finais, João continuou a pregar, escrever e aconselhar as igrejas. Ele era uma fonte de sabedoria, guiando os cristãos a permanecerem firmes em sua fé e a viverem em amor e obediência aos ensinamentos de Cristo. João também se tornou um mentor para uma nova geração de líderes cristãos. Sua experiência, conhecimento e proximidade com Jesus faziam dele um elo direto com o ministério terreno do Mestre. Os ensinamentos de João enfatizavam o amor como o maior dos mandamentos, refletindo que ele aprendeu diretamente com Jesus. Suas palavras eram simples, mas profundas, e suas mensagens se concentravam na importância de amar a Deus e uns aos outros. Mesmo com sua idade avançada, João permaneceu ativo. Ele viajou, pregou e continuou a ser uma luz para aqueles ao seu redor. A tradição cristã relata que ele viveu até uma idade avançada, sendo o único dos apóstolos a morrer de causas naturais. Seu legado, no entanto, foi muito além de sua vida. Ele deixou um exemplo de coragem, amor e serviço inabalável a Deus, inspirando gerações futuras a perseverarem em sua fé. O legado de João é imenso. Ele é lembrado como o discípulo amado, aquele que se inclinou sobre o peito de Jesus durante a última ceia e que permaneceu fiel até o fim. Seus escritos, incluindo o Evangelho de João, as Epístolas e o Apocalipse, continuam a ser uma fonte de inspiração, orientação e esperança para milhões de cristãos ao redor do mundo.
Sua vida é um testemunho do que significa viver para Deus, mesmo em meio a desafios e perseguições. João nos ensinou que, ao permanecer em Deus, podemos superar qualquer adversidade. Sua volta a Éfeso marcou o fim de uma jornada extraordinária, mas seu legado continua vivo, desafiando-nos a viver com a mesma fé, coragem e amor que ele demonstrou. A história de João é um lembrete de que Deus usa aqueles que confiam nele para realizar grandes coisas, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. Ele nos mostrou que, em Cristo, sempre há vitória. A história de João, o apóstolo, oferece uma rica fonte de reflexão histórica e teológica para os cristãos ao longo dos séculos. Sua vida é um testemunho vivo de fé, coragem e resistência diante de desafios quase insuperáveis. Desde seus primeiros dias como discípulo de Jesus até sua sobrevivência milagrosa ao óleo fervente e seu exílio em Patmos, cada evento em sua trajetória carrega lições profundas sobre o poder da fé e a providência divina. Historicamente, João viveu em um período de grande transformação para o cristianismo. O movimento cristão, que começou com um pequeno grupo de seguidores de Jesus, cresceu e se espalhou, mesmo em meio a perseguições implacáveis. João foi um dos pilares desse crescimento, enfrentando desafios não apenas externos, como a opressão romana, mas também internos, como divisões e conflitos teológicos dentro das comunidades cristãs. Sua liderança, sabedoria e exemplo pessoal ajudaram a moldar e fortalecer a fé de milhares de cristãos. Teologicamente, João é muitas vezes lembrado por sua ênfase no amor e na unidade. Em seus escritos, ele frequentemente destaca que Deus é amor e que os seguidores de Cristo devem refletir esse amor em suas vidas. Essa mensagem simples, mas poderosa, continua a ser um dos pilares do cristianismo. Suas cartas, cheias de exortações para que os cristãos vivam em harmonia e amor, demonstram sua compreensão profunda do coração do Evangelho. Mesmo em meio à perseguição e ao sofrimento, João não deixou de pregar o amor como a força que une todos os crentes. A sobrevivência de João ao óleo fervente também carrega implicações teológicas importantes. Para muitos, esse evento é um testemunho direto do poder de Deus e da intervenção divina em momentos de desespero. É uma lembrança de que Deus, em sua soberania, pode agir de maneiras que desafiam a lógica humana para proteger e fortalecer seus servos. A história de João serve como um lembrete de que a fé verdadeira não é apenas uma crença passiva, mas uma confiança ativa em Deus, mesmo quando tudo parece perdido. Além disso, o exílio de João em Patmos e suas visões apocalípticas oferecem uma compreensão única da batalha entre o bem e o mal, a justiça de Deus e a vitória final de Cristo sobre o pecado e a morte. O livro do Apocalipse, com suas imagens poderosas e simbólicas, continua a ser objeto de estudo e reflexão para cristãos em todo o mundo. Ele não apenas revela os desafios que os cristãos enfrentam, mas também oferece a esperança de que, no final, Deus triunfará e seu reino será estabelecido para sempre. A vida de João e suas experiências demonstram que a fé em Deus transcende todas as barreiras. Ele viveu para mostrar que, em Cristo, é possível vencer o medo, a opressão e as adversidades. Sua trajetória nos desafia a refletir sobre a profundidade de nossa própria fé e a perguntar se estamos dispostos a seguir a Cristo com a mesma determinação e coragem. João nos lembra de que, com Deus ao nosso lado, não há desafio ou perseguição que possa nos separar de seu amor e propósito. A história do apóstolo João nos ensina que a fé verdadeira é inabalável mesmo diante das maiores adversidades. Ele sobreviveu ao óleo fervente, enfrentou o exílio e manteve sua fé firme em Deus, servindo como um exemplo vivo de coragem, amor e dedicação. Sua vida é um testemunho de que Deus opera de maneira poderosa naqueles que confiam nele, desafiando as forças deste mundo e revelando que a fé pode superar até as situações mais impossíveis. João nos mostrou que, com fé, podemos enfrentar qualquer desafio. Seu legado continua a inspirar milhões de cristãos ao redor do mundo, lembrando-nos de que Deus está presente em cada momento de nossa jornada, guiando-nos, protegendo-nos e fortalecendo-nos. O exemplo de João nos encoraja a viver nossa fé com coragem, amar aos outros com o mesmo amor que Cristo demonstrou e perseverar, mesmo quando enfrentamos tribulações. Se esta história tocou o seu coração, não deixe de compartilhar com outras pessoas. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e ative o sininho para receber mais histórias inspiradoras que nos mostram o poder transformador da fé. Obrigado por acompanhar até aqui, e que Deus abençoe você.